canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem um dedo no like, que muito me ajuda. Se forem novos no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Temos novidades importantes para trazer para vocês e iniciaremos falando a respeito da grande novela, talvez a que mais tenha irritado aí os torcedores do Vasco. Luca Orediano, atacante, argentino, canhoto, camisa 10 do Vélez Sarsfield no Vasco, deve vestir a camisa número 14, já está no Rio de Janeiro há uma semana e um dia e até agora nada do anúncio oficial acontecer. Teve foto da namorada do jogador num hotel no Rio, teve foto do jogador também passeando no Barra Shopping, teve foto do jogador fazendo exames médicos vazado pela clínica onde os jogadores fazem os exames do Vasco e até agora nada. E teve mais uma foto vazada, mas aí eu venho com uma informação de alguém que até aqui acertou todas, é um cara que eu confio muito. É o seguinte, vou deixar passando para vocês aí na tela. Vazou hoje uma foto do Luca Orediano com um cabeleireiro que teve no CT para cortar o cabelo de alguns jogadores. Tá a própria legenda na foto aí dizendo que ele atualizou a régua da tropa do Vasco. E a foto tá Luca Orediano uniformizado, treinando com os jogadores do Vasco. O Luca Orediano já vem treinando com o Vasco nos últimos dias. Teve também um print que a galera tirou dele fazendo um alongamento ali na maca, tava só tampado o rosto, mas pelas tatuagens no braço e a fitinha vermelha já tinha delatado. Então podemos dizer que realmente o Luca Orediano será sim jogador do Vasco. Tinha uns detalhes para serem acertados, questões burocráticas aí de contrato mesmo, tá? Então esses detalhes estavam separando. Eu vou deixar passando para vocês aí na tela o nosso companheiro Zé Colmeia, torcedor símbolo do Vasco, fisioterapeuta do Romário durante muitos anos e tem uma entrada absurda dentro do Vasco da Gama. Ele não revela as suas fontes, ele tá cravando de que Luca Orediano, ó, meteu o dedinho na bique já e será jogador do Vasco. Coincidentemente, o jogador já estava hoje novamente treinando, mostrou ali até o barbeiro cortando o cabelo dele. Se o negócio fosse melar, acho que o Luca Orediano talvez não estaria nem treinando no CT Moacir Barbosa. Então podemos dizer que realmente, até mesmo com a informação do Zé Colmeia, que até que acertou todas, né, não errou nenhuma, até antecipou algumas coisas, então podemos dizer que sim, que o Luca Orediano será jogador do Vasco. A despeito do Jair teve hoje, fez 2 exames, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, foi aprovado e amanhã deve estar assinando já o contrato. Goleiro Ivan já chegou ao Rio de Janeiro para poder estar realizando exames, deve estar definindo a sua situação entre amanhã e sexta-feira, tá bom? O Vasco da Gama avançou na Copinha. Vamos falar brevemente de Taça São Paulo agora. O Vasco joga sexta-feira, 12h45, com transmissão do Sport TV. O Vasco avançou a segunda fase da Taça São Paulo. E eu vou ter que ler aqui que o nome do time que o Vasco vai pegar meio complicadinho. É Ibra China de São Paulo. É isso mesmo. Ibra de Ibrahimovic e China aí de Jackie Chan. Vamos botar assim. Ibra de China de Jackie Chan. Então é o time que o Vasco vai pegar na próxima fase. Lembrando que 4 jogadores aí do Vasco já retornaram ao Rio de Janeiro e vão jogar aí com esse time que fica ao Rio de Janeiro para poder estrear contra o Madureira e fazer as 3 primeiras rodadas, enquanto o time principal viaja para os Estados Unidos na sexta-feira, tá bom? Inclusive, quem deve comandar o Vasco aqui no Brasil, o Barbieri vai viajar, alguém tem que comandar aqui no Brasil. Então quem deve comandar o Vasco aqui é o Emílio Faro, que foi técnico interino do Vasco durante algumas rodadas no ano passado. Volante Matheus Barbosa teve proposta do Guarani, mas por hora recusado por parte do Vasco da Gama. O Guarani queria que o Vasco pagasse parte dos salários do jogador. Nesse modelo de negócio, o Vasco não trabalha mais. Pode até emprestar, mas pagando 100% do salário ou comprando o jogador e levando em definitivo. Matheus Barbosa vai querer rescindir para ir para lá ganhando menos? Não vai. Tem um contrato com o Vasco de 1 ano, o Vasco paga em dia hoje, pagamento pinga direitinho. Então ele não vai sair daqui, nem que seja para ficar no grupo aí, no famoso Come e Dorme, mas não deve acabar saindo, tá bom? Sobre camisa 10, o Vasco deve ir buscar um camisa 10 de mais peso
no mercado. Franco Fagundes, por hora, está praticamente descartado, a não ser que aconteça uma grande reviravolta. Um jogador que fez um ano 2022 maravilhoso, 2021 praticamente não jogou, tem 22 anos e uma amostragem no profissional curta. Então o Vasco fica aí, será que ele vai vir ao Brasil e vai estourar, ou de repente foi uma boa temporada e aí isso pode não se confirmar. Se fosse um jogador barato, valeria a aposta, mas como o valor é 6 milhões de dólares, é uma grana muito alta. Estamos falando aí de 30 milhões de reais, arredondando mais ou menos, dá até um pouquinho mais. E aí, vai pagar 30 milha num jogador que você não tem certeza que realmente é essa bala toda pela amostragem curta? Então o Vasco está dando uma segurada. Não quer dizer que o jogador não vai vir, mas por hora o Vasco pisa um pouco aí no freio. O Vasco não vai. Aliás, o Nacional não vai topar um empréstimo, se ele for bem, compra no final, chance zero disso acontecer. O Nacional joga Libertadores, inclusive o presidente do Nacional quer que ele fique, jogue mais 6 meses, dispute o Libertadores, confirme o ano de 2023, o que ele foi em 22, para aí sim vender ele direto para a Europa. A ideia do Nacional é essa. As propostas que chegaram não agradaram, foram equipes pequenas, Bolonha, teve umas propostas da Major League Soccer, e aí o clube uruguaio acabou dando uma segurada. Mas a própria investida do Vasco na consulta do Isco já mostra que o Vasco vai querer cacifar um 10 mais de peso. E também é o ano do falecimento de Roberto Dinamite, ao qual o Vasco vai imortalizar a sua camisa 10, não aposentando, mas fazendo algo definitivo na camisa, talvez dentro do número 1, uma assinatura, enfim, o Vasco está vendo ainda o que vai fazer sobre a sua camisa 10. Nenê, a tendência é que saia do Vasco depois do Carioca, e ele hoje é o nosso camisa 10, e aí depois do Nenê, o Vasco deve ir atrás de um camisa 10 renomado, esse cara para fazer essa função aí da meiuca, tá bom? Então não se surpreendam se o Vasco espere a janela da Europa abrir para trazer um nome mais pesado. Por hora nós temos o Nenê, que faz a função, o Alex Teixeira, que pode fazer. E hoje diria que é uma grande incógnita saber qual é a posição do Alex Teixeira. Ele estava jogando na Turquia junto com o Souza no Besiktas de camisa 10 como meio armador, mas o grosso da sua carreira foi jogando de ponta, e na China ele jogava como um segundo atacante, muitas das vezes até como um 9, mas jogando de ponta a gente viu que não deu muito certo no Vasco na temporada 2022 não. Os melhores momentos do Alex Teixeira foram dentro da área, sofrendo pênalti, finalizando jogadas. Ele sofreu 2 pênaltis e inclusive marcou 2 gols aí dentro da área. Teve 2 gols anulados também num jogo da Série B contra o Brusque, que o Vasco perde por 1-0. Então os melhores momentos dele foi pisando mais ali dentro da área. Então nem sei se dá para contar com o Alex Teixeira, entre aspas, ali como reserva do Nenê. Carlito Palácio foi negociado junto à equipe do Colo-Colo, um ano de empréstimo com passe fixado no final. Então temos sim, talvez hoje a posição mais carente dentro do elenco é o meia, o camisa 10. Tem o Nenê para o estadual, mas o Nenê não vai ficar até o final da temporada. Pelo menos é o que a gente está vendo nesse momento de expectativa. Beleza? Sobre a política do Vasco da Gama. Quinta-feira estarei entrevistando o Eduardo Cassiano, que era membro da Sempre Vasco, saiu da Sempre Vasco, está lançando uma chapa independente e vai se candidatar à presidência do Vasco da Gama. Então hoje o cenário político do Vasco é esse. Seria até interessante vocês assistirem o podcast amanhã às 8 horas da noite, para vocês entenderem qual é a importância dessa eleição que irá acontecer em 2023, que marca o primeiro ano da SAF, e a SAF ainda está no começo. Então algumas observações é importante a gente fazer. Primeiro eu vou dar uma passeada no cenário de possíveis candidatos, depois eu falo um pouquinho brevemente da importância dessa eleição. Primeiro, sobre candidatos. Cassiano já lançou candidatura. De situação virar alguém, Jorge Salgado, a chance dele vir é 0,0001. Salgado acha que o que ele tinha que fazer no Vasco ele já fez. Cacifa sua saída aí com a entrada na SAF do Vasco. O clube hoje equacionado por incompetência, diga-se de passagem, teve que se vender o futebol, mas isso aí já resolveu e hoje é a SAF que toca o clube. Então o Salgado acha que cumpriu a função dele. Reitero a minha opinião, que eu já disse várias vezes. Acho ele o pior presidente do século XXI do Vasco aí no que tange ao departamento de futebol.
Enfim, fala-se muito nos bastidores que quem deve ser o candidato de situação é Carlos Roberto Osório. Num cenário remotíssimo, poderia ser também o Duque Estrada, tá bom? Na oposição, devemos ter com certeza Luiz Roberto Leva esse ano. Inclusive, ele vinha gravando bastante lives no seu canal no YouTube, não sei se ainda tá, mas enfim, ele deve vir sim pro pleito. Discute-se dentro da oposição se não é interessante juntar todas as chapas para a oposição ter um pouco mais de força para poder ganhar uma eleição. Então, nesse sentido, o Sérgio Frias teria que abrir, né, a mão da sua candidatura. De repente, aí é uma conversa entre a oposição, se não valeria juntar a chapa, de repente dando alguma coisa para uma aqui, outra colar, mas hoje o Leva esse ano tem certo a candidatura, Sérgio Frias nem tanto. Sempre Vasco deve novamente vir ao pleito. Júlio Brandt, na entrevista que ele me deu recente agora, acho que foi em novembro, final de novembro ou começo de dezembro, tenho quase certeza que foi final de novembro, ele disse que mesmo que tenha perdido 3 eleições, na verdade uma ele ganhou e não levou, que foi aquela do Campelo, ele não vê problema algum em concorrer a uma nova eleição, mas o grupo ainda não decidiu. Pode ser ele, mas pode ser uma outra pessoa também. Então o cenário político desse é hoje. Alguém da Sempre Vasco, dá uma situação, possivelmente Carlos Roberto Osório, uma chance muito remota podendo ser Duque Estrada. Eduardo Cassiano já oficializou sua candidatura. Luiz Roberto Levenciano também deve vir a se candidatar, com uma possibilidade de uma junção ali com o Sérgio Frias. Mas enfim, ainda está, entre aspas, um pouco cedo, mas esses zunzuns são os que rolam hoje dentro dos bastidores do Vasco da Gama. Qual é a importância ainda dessa eleição? O modelo de SAF do Vasco, praticamente ele inicia nesse ano, então ainda é algo muito novo, e eu venho batendo muito nessa tecla de que futebol não é um disjuntor que você liga, desliga. Eu era ruim, agora eu sou bom. Eu vou voltar a ser ruim, tô bom de novo. Não é assim, é uma construção. Tem até um termo que se diz que a natureza não dá saltos. E o futebol, normalmente, ele não aceita saltos também. Existe um processo na montagem de um time forte, de um time vitorioso. Primeiro, obviamente, são contratar as peças. Depois dessas peças, um trabalho da parte do treinador, de comissão técnica, gerar-se um entrosamento, ganhar casca e rodagem, e aí os resultados começam a vir. Normalmente você contrata em baseada, nem todas as peças dão certo. Você vai para uma segunda remontagem, já com um pouco mais de experiência, montando contratações de forma pontual. Esse time vai entrosando e vence os títulos. Existem casos aí esporádicos de que um time montado no ano já ganha alguma coisa. Por exemplo, os meninos da Vila. Mas na época o Campeonato Brasileiro tinha a sua primeira fase de pontos corridos, classificavam-se, salvo engano, 8, e iria-se para o mata-mata. Então era um outro modelo. Copas, sempre há a possibilidade, entre aspas, aí da zebra e do não favorito ganhar alguma coisa. Mas em pontos corridos, a chance aí é muito pequena. O próprio Flamengo, que praticamente monta o time de 11 em 2019, já tinha pelo menos de 3 a 4 titulares jogando antes. E mesmo naquele ano de 2019, foram 2 montagens. Uma no começo do ano e uma na pausa da Copa América no meio do ano, com o Jorge Jesus tendo uma mini pré-temporada de 30 dias pela pausa do campeonato para a disputa da Copa América, que inclusive foi no Brasil. O elenco foi reforçado e aí ele entrosou e o Flamengo acabou ganhando, infelizmente, aí os títulos que eles ganharam em 2019. Mas isso não é normal. E ainda assim, não foi um time inteiro montado naquele ano. Tinham jogadores que já estavam no elenco, como o Everton Ribeiro, o goleiro, por exemplo, Diego Alves, enfim, tinha mais uma outra peça que agora de cabeça vai ser difícil aqui eu puxar. Beleza? O Ilharão, por exemplo, estava nesse elenco já. Então é isso, galera. Esse é o cenário político do Vasco. Então, hoje é o seguinte, é muito importante a gente consolidar o atual modelo, a torcida entender o que está acontecendo, e eu acho perigoso uma ruptura. Fala-se muito na oposição de vir numa proposta de controle acionário, tentar ganhar a eleição e de alguma forma adquirir 21% da SAF do Vasco. O Vasco hoje tem 30, com 21 ficaria com 51, e eles passariam, eles que eu digo é o Vasco, né, entre aspas, modelo associativo, voltando a mandar, com a SAF sendo apenas uma parceira
comercial, tá bom? Coisa que eu acredito que a 777 de forma alguma vai topar, mas a gente pode acabar tendo uma mini espécie aí de atrito dentro do Vasco. Vamos parafraseando, acho que o tema é forte, guerra civil, mas aquela briga ali do lado associativo com o lado empresarial da SAF e eles ficarem brigando. Por mais que a SAF hoje ela tenha controle acionário, não é legal você ter dois players ali dentro, dois sócios brigando. Enfim, eu acho importante, independente de quem seja, né, sei lá, a situação ou sei lá, qualquer candidato que venha a concorrer ao pleito, que ele esteja alinhado com o modelo de SAF. Alinhado não é subordinado à SAF não, tá? É entendendo que a SAF é o melhor caminho e vamos construir algo juntos. Isso eu acho maneiro. Agora entrar numa de pau, briga, quebrar pau, aí eu acho que a gente vai acabar atrapalhando o processo. Enfim, tudo são escolhas, decisões. O sócio, ele é soberano e aí ele tem o direito a voto, ele vota da forma como ele bem entender. Na verdade, essa é a beleza da democracia. Enfim, minha parte aqui é só informar e trazer para vocês mais ou menos aí qual é o cenário político do Vasco para esse ano de 2023. Teremos sim eleição e acredito que essa será a última eleição conturbada do Vasco. Ainda vejo uma eleição conturbada. Para a próxima, a SAF já vai ter aí, se tudo correr bem, já 4 anos e meio, aí o negócio já consolidado e eu acho que a outra eleição vai ser mais tranquila. Mas ainda essa, acho que ainda vai ser uma eleição ainda não pega pra capar grande, principalmente porque a última foi muito foi com uma animosidade muito grande, tem muita gente magoada de todos os lados, seja da política, seja torcedor também, pessoas também que comunicam com a torcida, então acho que essa eleição ainda vai ser um pouco espinhosa, tá bom? Se o futebol tiver um ano estranho aí, não muito legal, e eu acho que essa questão vai acabar pegando fogo. Se o Vasco tiver um ano tranquilo, super bem, aí eu acho que a situação vai ser bem tranquila, não vai ter nem muito clima, entre aspas, para oposição dentro do Vasco da Gama. Beleza? É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, 11h30, meio-dia, eu tô chegando com a nossa primeira edição, beleza? Lembrando que amanhã vou ter a oportunidade de discutir, conversar sobre esse ano eleitoral, sobre essas questões políticas com o Vasco, com o Eduardo Cassiano. Para quem é sócio estatutário do Vasco, é uma oportunidade de conhecer alguém que está se lançando a candidatura. Então espero vocês lá. Tá bom? Lembrando que todos os outros players vão estar lá no podcast também, caso queiram. Convite vai ser feito para todos. Agora, não tem como amarrar as pessoas pelo pé e levar lá, tá bom? Dos que concorreram à última eleição, todos foram lá, à exceção, por enquanto, do Luiz Roberto Levenciano, que recebeu 3 convites meus e todas as vezes não é hora, enfim. Então é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto, valeu!